Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Mauri e gostaria de compartilhar de uma palavra de Deus com você. Deus diz: você deve se colocar diante de Deus com frequência, comer e beber e ponderar sobre suas palavras e aceitar sua disciplina e orientação. Você deve ser capaz de se submeter a todos os ambientes, pessoas, coisas e questões que Deus arranjou para você. E quando se trata de questões que não consegue sondar, você deve orar frequentemente, buscando a verdade. Apenas se entender a vontade de Deus, você pode encontrar uma maneira de avançar. Você deve ter reverência a Deus e fazer com cuidado, o que deve fazer. Deve estar em paz diante de Deus, muitas vezes, e não deve ser dissoluto, no mínimo, quando algo lhe acontece, sua primeira reação deve ser acalmar-se e então orar imediatamente. Quando orar, esperar e buscar, você então alcançará um entendimento da vontade de Deus. Essa é uma atitude que demonstra reverência a Deus, não é? Lá no fundo, você reverenciar a Deus e se submeter a Ele e consegue se aquietar diante dele e compreender a sua vontade. Então, ao cooperar e praticar dessa maneira, você pode ser protegido, você não encontrará tentações e nem fará coisas que interrompem a obra de Deus, o gerenciamento de Deus. Tampouco irá tão longe ao ponto de provocar o ódio de Deus. Com um coração temente a Deus, você terá então medo de ofender a Deus. No momento em que for confrontado com tentações, você viverá diante dele, tremendo de pavor, e esperará em que todas as coisas você será capaz de se submeter a ele e de satisfazê-lo. E apenas praticando desta maneira, vivendo frequentemente em tal estado e estando frequentemente em paz diante de Deus. Se você, então, você será capaz de se distanciar das tentações e do mal, sem nem mesmo ter que pensar nisso. Você será capaz de se distanciar da tentação e do mal, sem nem mesmo ter que pensar nisso. O que podemos, então, entender pela palavra de Deus? A coisa mais importante que devemos fazer todos os dias, quando cremos em Deus, é vir diante dele com frequência, comer e beber as palavras de Deus, aceitar a guia e orientação de Deus para nós e sermos capazes de obedecer a todos os ambientes, pessoas, coisas que Deus arranjou para nós. Todos os dias, essas coisas
em nossa opinião, algumas estão realmente de acordo com nossas noções e imaginações. Por exemplo, hoje você está em um ambiente ruim, mas Deus protege você do mal. Ou seja, trabalho é muito tranquilo, né? O seu trabalho é muito tranquilo. Hoje, e você sente que Deus está ajudando você. Isso está de acordo com nossas noções e nossas imaginações. Podemos obedecer a Deus e agradecer a Deus. Mas quando nós encontramos algumas coisas ruins, mesmo nos deixando tristes e doloridos, ainda podemos obedecer a Deus? Sim, todos nós achamos muito difícil, porque não entendemos a vontade de Deus. Mas sabemos que, pelas palavras de Deus, que seja um ambiente bom ou um ambiente ruim, as coisas que acontecem ao nosso redor, todos os dias, isso tem a permissão de Deus. Como há a permissão de Deus, então há a vontade de Deus aqui. O que nós devemos fazer quando não entendemos a vontade de Deus? As palavras de Deus, ela nos diz a maneira correta de praticar, ou seja, ir a Deus para orar a Deus e buscar a vontade de Deus. Essa oração não precisa ser ajoelhado no chão para orar ou rezar. Ou existem formas e regras? Não, não existe. Quando nós encontramos algumas dificuldades e não entendemos a vontade de Deus, primeira coisa, devemos orar a Deus em nosso coração. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, falar a Deus sobre as dificuldades que você encontrou. E falar com Deus de coração, com honestidade. Por quê? Deus, ele ama pessoas honestas. Deus está ao nosso lado. Enquanto oramos a Deus com um coração honesto e buscamos a ajuda de Deus, Deus então permitirá que você entenda a vontade de Deus de várias maneiras. Quando entendemos a vontade de Deus, não importa quais ambiente ruim encontramos, podemos obedecer a Deus, e quando podemos obedecer a Deus, Deus realmente podemos ver a proteção de Deus para nós. Seja o que pensamos ser bom ou não. Essa é uma realidade. Veja bem, por exemplo, quando você quer fazer compras lá no supermercado, né? E o que acontece? Você então torceu o pé logo depois de sair de casa. E tem que escolher, a não ser ficar em casa, o que você deveria fazer. Então, como podemos obedecer a Deus? Quando as pessoas comuns, elas encontram
tal coisas, elas ficarão muito zangadas e culparão a Deus. Mas você sabe por que Deus permitiu tal coisa? Na época, pode ser que você não saberia, mas precisamos então orar a Deus e dizer a Deus qual é a tua vontade. Hoje, quando estou em tal situação que não sei porque isso aconteceu comigo, Deus, mas eu sei que não importa o que aconteça comigo, tem a sua permissão. E tudo que tu faz me protege. Mas eu ainda não consigo entender a tua vontade. Por favor, me ilumine para que eu possa entender a tua vontade e obedecer, não culpá-lo. Amém? Isso é um momento sagrado com Deus, de oração, de um coração puro quando você fala com Deus. Se você orar assim, Deus preparará o cenário para que você conheça a sua vontade. Talvez você entenda em breve, talvez demore alguns dias para você entender, mas quer você entenda ou não, é certo que nós nos aproximamos de Deus e oramos a Deus quando algo acontece. E é o que Deus gosta. Talvez em breve você receba a notícia de que ocorreu um grande incêndio lá no supermercado que você desejava ir. E também que muitas pessoas morreram nesse incêndio no supermercado. Quando você ouvir essa notícia, você então saberá por que torceu o pé quando tentava ir ao supermercado nesse momento. Você então agradecerá a Deus, não é mesmo? Com certeza, você vai agradecer a Deus de todo o coração, porque você sabe que foi um grande livramento. O tema de hoje é o que devemos fazer para obter a proteção de Deus nos desastres. Isso é algo importante, não é? O que devemos fazer para obtermos a proteção de Deus nos desastres? Veja bem, meu irmão, minha irmã, o novo coronavírus. Palavras que enchem de medo o coração das pessoas. Esse coronavírus surgiu lá em Wuhan, na China, e de lá se espalhou por todo o planeta. Há pessoas ainda morrendo em massa em todo o mundo. Há um número maior ainda que vive num estado de pânico constante, sentindo que os grandes desastres chegaram. Ninguém sabe quanto tempo essa pandemia durará, nem quantas vidas ainda ceifará. Os que crêem em Deus, no entanto, sabem que o seu coração, que tudo que acontece é a permissão de Deus e que absolutamente nada pode acontecer sem Ele. Então, qual é a vontade de Deus em permitir que essa praga nos assole? É uma pergunta a ser feita e é uma pergunta que merece resposta, você não acha? Vamos rever a história e buscar a vontade de Deus, sempre analisando a vontade de Deus. Está registrado lá no Antigo Testamento
que o povo de Sodoma era perverso, promíscuo e corruptos, como hoje, nos dias de hoje, né? Os dias de hoje também está assim. E que a sede por sangue e sachinas dominavam toda a cidade. Portanto, é que seus habitantes desejavam matar até mesmo os anjos. Nunca lhes ocorreu ao se arrepender e assim então Deus ele fez chover do céu fogo sobre eles e os destruiu. Os perversos na Bíblia, no entanto, sabem que antes de Deus invocar tal calamidade sobre a cidade, Abraão implorou a Deus em nome de Sodoma. Eis uma passagem desse registro da Bíblia. Então disse Jeová: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Se porventura se achar ali 10, ainda assentiu Jeová. Por causa dos 10, não a destruirei. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 26 a 32. E esses versículos, eles só não revelam o caráter justo de Deus, mais ainda do que isso. Nos dão uma noção da sua enorme misericórdia e clemência. Deus teria poupado Sodoma se 50 pessoas justas pudessem ser encontradas lá. E ele também teria poupado a cidade se apenas 10 justos pudessem ser encontrados lá na cidade. Deus, ele é correto e justo. Por mais corruptos e perversos que fossem as pessoas, Deus ainda tinha esperança de que eles se arrependessem. Isso é um fato doloroso que nem ao menos 10 pessoas justas pudessem ser encontradas em uma cidade tão grande como aquela. E assim, o que aconteceu? Deus não teve outra escolha a não ser destruí-la. Isso é um fato. As pessoas que vivem no mundo de hoje também, repleto de tentações, são ainda piores do que as pessoas lá de Sodoma, de tantos anos atrás. As pessoas de hoje, elas foram corrompidas ao extremo por Satanás. Elas adoram o mal e amam a injustiça. A terra, meus queridos irmãos e minhas irmãs, está totalmente tomada por violência, adultério, e vê-se em vários lugares casas de prostituições, salões de massagens, hotéis, boates, por toda parte, em ruas principais, mesmo em pequenas cidades, em becos, tais lugares. Eles estão cheios de maldade e promiscuidade. Todos vivem para comer, beber e se divertir. Se entregam aos prazeres físicos em total depravação. Não há amor entre as pessoas, mas, ao contrário, todos enganam, brigam e competem por status, fama e fortuna. As pessoas trapaceiam e tramam umas contra as outras.
chegando a entrar em conflitos por dinheiro e lucro. Agora, toda a humanidade, ela vive sobre o império de Satanás. E ninguém gosta de coisas positivas. Anseiam pela luz e nem aceitam a graça da salvação de Deus. Até mesmo os próprios crentes que vivem em um ciclo de pecar e confessar totalmente seus pecados, incapazes de permanecerem fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, a ponto de seguirem as tendências mundanas e buscarem também os prazeres da carne. Sabe, mesmo quando sabem que estão vivendo em pecado, o que acontece? Não conseguem se livrar de suas amarras do pecado. Seu coração já se afastou de Deus. A humanidade inteira foi corrompida ao extremo. Já não merecia há muito tempo ter sido destruída? Deus tem esperança de que as pessoas possam se arrepender. Os desastres se sucedem e a vontade de Deus é que venhamos diante dele em arrependimento. Ele deseja que todos se arrependam e não quer que ninguém pereça. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Mateus 4:17. A esta altura, é possível que alguns de vocês digam: os descrentes não acreditam em Deus e não podem se arrepender de maneira alguma. Depois de ganharmos a fé no Senhor, no entanto, muitas vezes choramos amargamente diante dele. Enquanto oramos, admitimos nossos pecados passados e não nos tornamos a cometer maldades. Sabemos ser tolerantes e pacientes com os outros. Somos capazes de ajudar instituições de caridade, fazer doações e ajudar os outros. Até mesmo dedicar todo o nosso tempo a laborar e trabalhar para o Senhor. E não o traímos, mesmo quando somos presos e encarcerados. Isso não é o verdadeiro arrependimento? Se praticarmos resolutamente desta maneira, então o Senhor nos protegerá e evitará que sejamos assolados pelos desastres. Mas isso é mesmo verdade? O Senhor Jesus disse uma certa vez: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. João, capítulo 8, versículo 34, 35. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de ganharmos fé no Senhor, podemos ser humildes e pacientes, ajudar os outros e fazer sacrifícios, nos dependermos, pregarmos o Evangelho, darmos testemunhos do Senhor e ter um bom comportamento. Exteriormente, o que não podemos negar, no entanto, é que
que os caráteres corruptos do nosso caráter, né? Que o nosso caráter corrupto, que carregamos dentro de nós, como arrogância, a presunção, a desonestidade, o engano, o egoísmo, a ignobilidade, não foram purificados e ainda somos capazes de pecar em todo o tempo. Por exemplo, sabemos muito bem que o Senhor exige que nós sejamos honestos, não é mesmo? No entanto, controlados por nossa natureza egoísta e desprezível, assim que algo contrário aos nossos interesses, inevitavelmente mentimos e enganamos. Controlados por nossa natureza arrogante e presunçosa, constantemente forçamos os outros a fazer a nossa vontade, seja qual for. E quando eles não obedecem, nós ficamos zangados e os repreendemos. E quando ocorrem desastres e provações, a primeira coisa que fazemos é reclamarmos e também culparmos o Senhor. Esses são apenas alguns exemplos. O nosso pecado são como ervas daninhas. Crescem de volta assim que são cortadas. Mesmo que choramos amargamente todos os dias, enquanto oramos e confessamos os nossos pecados, ainda assim não mudamos. Isso pode ser o verdadeiro arrependimento? Quem poderá garantir que Deus protegerá tal pessoa em meio aos desastres? O verdadeiro arrependimento, ele acontece quando o caráter corrupto e satânico de uma pessoa é totalmente purificado e mudado, quando ele deixa de fazer o mal, cometer pecados ou resistir a Deus. E é nessa hora que ele poderá realmente se submeter e adorar a Deus. Somente pessoas assim estão aptas a herdar as promessas e a bênção de Deus e a entrar no reino dos céus. Assim como diz a Bíblia: sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam também entrar na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Como alcançar o verdadeiro arrependimento e ganhar a proteção de Deus? Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse é o amor de Deus. Como podemos, então, alcançar o verdadeiro arrependimento? O Senhor Jesus também disse, certa vez: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João capítulo 16, versículo 12 a 13. Porque já é tempo que comece o julgamento, e comece pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. O Senhor profetizou que voltaria nos últimos dias, que expressaria a verdade cada vez mais elevadas do que na era da graça. Isso é um fato e uma realidade. E que realizaria uma etapa da obra para julgar e purificar o homem. O motivo disso é permitir que nós libertamo-nos dos laços do pecado, de uma vez por todas, e sejamos purificados e transformados. Como Deus diz, você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias. Mas como exatamente ele descerá? Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não pode ser mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você também não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Isso é um fato e uma realidade. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se você não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta, ignóbil, mas ainda assim você deseja descer com Jesus. Como você poderia ser tão sortudo? Você pulou uma etapa da sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas você não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer então, pessoalmente, a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, então você será incapaz de alcançar a santidade e dessa forma você não será qualificado para compartilhar as boas novas, as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar você. Um pecador que acaba de ser redimido é importante. É, portanto, incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Agora, veja bem, da palavra de Deus, nós podemos entender que, na era da graça, o Senhor Jesus, ele realizou a obra da redenção. E, portanto, as pessoas que acreditassem nele poderiam ter seus pecados perdoados. É mesmo? Isso é um fato, uma realidade das palavras de Deus. Agora, no entanto, elas não foram purificadas da sua natureza pecaminosa. Somente ao aceitar a obra de julgamento
do Senhor, agora, nos últimos dias, e ter o nosso caráter corrupto purificado e modificado. E nunca mais fazer o mal, cometer pecado e nem resistir a Deus. É que podemos dizer que estamos de fato arrependidos. Só então estaremos sobre a proteção de Deus e sobreviveremos aos desastres. Isso é um fato. Esse é o amor de Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós terminamos por aqui de compartilhar essa palavra com você e eu espero que você possa nos acompanhar. Até a próxima oportunidade. Que Deus os abençoe. Obrigado.